E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuravam por as mãos sobre rei Assuero. Então disse o rei que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Ramã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também um cavalo em que o rei costuma andar montado, e põe-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, faze assim com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Então Ramã tomou veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Ramã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberto a cabeça, e contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, a sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Amém? Aplaudan a Jesus e podem se sentar. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz de Jesus a todos. Amém, igreja do Senhor. Igreja, temos aqui um relato bíblico, o livro de Esther, no capítulo 6, acerca de um homem chamado Mardoqueu, judeu, na cidade de Suzã, ou fortaleza de Suzã. A Bíblia diz que Mardoqueu ficava à porta do rei, e Mardoqueu lhe soube de algo, que Bigtan e Teres, 2 eunucos da guarda do rei, eles pretendiam pôr a mão sobre Assuero para o matar. Mas a Bíblia diz que Mardoqueu ele teve conhecimento daquela obra, daquele feito, daquela ação daqueles homens, e contou para Esther, que Esther já foi levantada como rainha em lugar de Vaste. E a Bíblia diz que Esther, em nome de Mardoqueu, contou a Assuero. E Assuero então foi buscar a saída daquele negócio, e se encontrou que aquilo era verdade, que os 2 eunucos foram enforcados. E a Bíblia diz que esse feito foi escrito no livro das memórias. A um ponto chegou, você está no ponto que o rei foi para o seu aposento, ao ponto que o sono fugiu dele. E a Bíblia diz que pediu aos jovens que só trouxessem o livro das crônicas e se lerem para ele, ou seja, para que o sono visse. Mas a Bíblia diz que Deus já tinha preparado a forca para enforcar Mardoqueu. Mas o porquê? Porque eles falam que o rei Assuero exaltou Ramã, colocou ele acima dos outros príncipes, ao qual o próprio rei deu ordem para Ramã, ao povo acerca dele, que todo aquele que disse tinha que se prostrar diante dele. A Bíblia diz que Mardoqueu não se prostrava e nem se encurvava. E a Bíblia diz que os homens que estavam também com eles ali, os da guarda perguntaram a Mardoqueu por que ele não fazia isso. E a Bíblia diz que ele falava que era judeu, e para o judeu não se dobra ou não se curva a homens. Por glória. Ou seja, ele serviu o Deus dos céus, que o único Deus a se prostrar é o Deus do Todo-Poderoso. Ali o homem se prostraria. Ele tinha essa convicção. E a Bíblia diz que esses homens contaram Ramã,
para saber se aquilo que ele afirmava se ia continuar. E a Bíblia diz que quando Naamã passou, viu que ele não se prostrou. E a Bíblia diz que Naamã se enfureceu e queria matar por as mãos de Mardoqueu. Mas a Bíblia diz que ele se conteve e soube-se que qual era o povo de Mardoqueu, que era dos judeus, que era da semente, que era da linhagem, que não só pretendia matar Mardoqueu, que não bastava só Mardoqueu, mas queria matar todo o povo. Porque conjecturou, ele pensou, imaginou, se um não se curva, quanto mais os outros se curvarão diante de mim. Então ele pretendeu e fez um decreto. Esse decreto foi divulgado em todas as províncias, para um certo tempo determinado, que chegasse o tempo de todos os homens, províncias que ouvissem aquele decreto, que foi através do rei, que o rei entregou a ele o anel do selar, e o rei deu para ele, ou seja, a autoridade de poder fazer isso, para destruir o povo. E até então, o rei não tinha conhecimento que o povo judeu, ou seja, que o povo que ele estava pretendendo matar, ou que deu ordem para Amã matar, destruir, era um povo ao qual sua noiva, sua esposa, ou seja, pertencia. Porque até então o próprio Mardoqueu, ele disse para Esther não divulgar, não declarar ao seu povo, nem a sua família, a sua parentela, ficasse em paz, calado. Para quê? Para que o tempo determinado isso fosse, visse a público. Para quê? Para que Deus exaltasse o seu povo naquela fortaleza, onde o povo estava, naquela região. E a Bíblia diz que quando Mardoqueu soube do decreto, a Bíblia diz que Mardoqueu, ele cortou suas vestes, rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco, jogou sobre esses cinzas e começou a se lamentar, chorar amargamente, e saiu pela porta da cidade, pelas ruas, clamando em alta voz, e chegou na porta do rei, porque não poderia entrar. Quem estava daquela forma entrar da porta em diante ao palácio, não poderia. Mas a Bíblia diz que quando chegou ali, mandou chamar Esther. E quando mandou chamar Esther, Esther enviou Números e suas moças para saber o que estava acontecendo. A Bíblia diz que eles começaram a conversar, mas o que eu falou, o que tinha acontecido, e entregou para eles, para passar para ela acerca do decreto que Amã tinha, ou seja, oferecido prata, que essa prata, que era para se fizesse aquele trabalho, matar todo o povo judeu, que ia entrar na tesouraria do rei. E a Bíblia diz que Mardoqueu até essa ação, clamar. Esther então se colocou uma posição como intercessora. Amã se levantou como servo. Amã clamou. Amã se humilhou. Mardoqueu se humilhou diante do Senhor para alcançar algo. Porque entendemos uma coisa, meus irmãos, que quando chegou para Esther, até então eles começaram a conversar um com o outro. E Mardoqueu fala para Esther: se a posição que tu está hoje não foi para isso que Deus te colocou, para esse tempo determinado, para quê? Para que o povo de Deus fosse exaltado, para que o povo de Deus fosse honrado naquela província. Então a Bíblia diz que Esther mandou falar para Mardoqueu, afirmando que era juntar aos judeus da província de Suzã, para que jejuasse por ela 3 dias e 3 noites. A senhora também ia fazer o mesmo. Que depois desses 3 dias ele ia chegar ao rei, porque a Bíblia diz, por mais de 30 dias ele não tinha chamado para ir até o rei, porque só poderia entrar o rei se fosse chamada. E a Bíblia diz, ao jejuar 3 dias e 3 noites, quando terminou, a Bíblia diz que ela foi se chegar ao rei. E quando entrou no pátio, ele estava sentado no seu trono. A Bíblia diz que quando o rei viu Esther, levantou seu cetro e apontou para ela, ali, afirmando que ela podia chegar a ele. Porque a Bíblia diz, salvo se alguém chegasse diante do rei. Se o rei levantasse o cetro, salvo estava, poderia. Se o rei não levantasse o cetro, era a morte. Então entendemos uma coisa, que quando se chegou, o rei pergunta qual é o pedido dela, até metade o rei daria para ela. Ao qual ela diz, oferece 2 banquetes. O primeiro banquete do vinho, convida ela e Naamã. A Bíblia diz, o segundo banquete, ela descobre quem é Naamã. Mas entenda uma coisa, mas eu quero trazer para vocês aqui nessa noite, acerca que quando tudo isso que Deus fez, o que Deus faz, irmãos, Ele faz sabendo o que está fazendo. Deus não faz nada imprudentemente, Ele faz com sabedoria, Ele faz com entendimento.
Temos uma coisa que quando o povo de Deus estava lá, houve um decreto para matar todos os judeus. Mas a Bíblia diz que quem se levantou naquele momento para clamar? Mardoqueu. Esther estava na posição que Deus colocou para, através da vida dela, intercedesse, e Deus, através da vida dela, desse honra ao seu povo. E a Bíblia diz que aquele que se levantou contra o povo, a forca que ele fez, ele mesmo foi enforcado. Entendemos uma coisa, irmãos: a obra que ele não fez diante do Senhor e diante dos homens não ficou, ou seja, despercebido. Ao tempo determinado, Deus trouxe a memória para que o povo visse o que Mardoqueu fez, porque Deus queria exaltar não só Mardoqueu e não só Esther, mas todo o seu povo na província de Suzã, para honrar o povo, para tirar o povo da opressão do inimigo que era Amã. Temos uma coisa, irmãos: o inimigo ele articula situações para comigo e para com você, situações para nos pôr em dificuldades, para se levantar contra mim, contra você, ou seja, para nos afrontar, para nos impedir de caminhar. A Bíblia diz que quando Mardoqueu soube disso, ele teve uma ação. Aqui eu aplico na amada igreja do Senhor. O que Deus quer de mim, de ti, Ele quer ação. Porque fé sem obra ela é morta. Tem que ter ação, tem que ter clamor, tem que ter jejum, tem que ter humilhação. Vida de crente é essa. Crente ele vence a guerra no joelho, na humilhação, oh glória. Crente não olha para cá, crente não vence luta, irmão, no Instagram. Crente não vence luta, irmão, falando com o vizinho. Ele vence luta no joelho, clamando, se humilhando aos pés de quem pode fazer isso, Jesus. A Bíblia diz que quando Deus se levantou do trono, foi para julgar Amã, para lançar por terra aquela afronta do diabo, para levantar o seu povo naquela província, para honrar o seu povo. Entenda uma coisa, irmãos: tem situações que se levantam dentro do meu lar, no teu emprego, até dentro da congregação, irmãos, é com propósito. Onde Deus te coloca é com propósito. Você não está lá por acaso, você não foi levantado por acaso, não. Você foi escolhido a dedo para um propósito. Você foi escolhido a dedo para Deus te honrar, e através de você, os seus e aquele a qual Deus te entregou para ser honrado também. Vemos algo da Bíblia. Esther tomou o lugar de quem vaste, quem colocou lá foi Deus. Mardoqueu estava onde Deus queria, porque Deus sabia que Mardoqueu ia clamar. Deus sabia a situação de Mardoqueu. Deus conhecia o coração de Mardoqueu, mesmo numa província que não era dele, fora de Jerusalém. Ele não se prostrou ao homem, continuou sendo fiel a Deus. Quando as pessoas estão sendo, irmãos, o diabo se levantando, querendo me enforcar, querendo me destruir, e as pessoas estão cedendo a homens, se prostrando a homem, cedendo ao diabo, esquecendo de buscar em Deus, se prostrar, se humilhar, clamar, falar com quem realmente pode mudar a história, que é Cristo Jesus. Deus mudou a história daqueles homens, dos judeus daquela província. E tem uma coisa, irmãos: o que eu e você fazemos não fica, vou repetir, não fica, irmãos, esquecido diante de Deus. Diante dos homens pode ficar, mas de Deus não fica escondido, nem esquecido. Porque a minha obra é tua obra, Deus ele vê, ele vela pela sua palavra, ele vela pelo seu povo. Quem escolheu o povo foi Deus. E aqui eu brinco na igreja, diz que quem te escolheu foi Deus, não foi o homem. Mas cabe você se colocar como servo. Cabe você buscar. Cabe você se manter fiel a Deus, dependendo da situação que você está. Tem situações, irmãos, que temos que nos calar, deixar Deus agir. Tem situações que é diferente, tem que clamar mesmo, tem que se humilhar mesmo, tem que chorar mesmo, tem que gritar mesmo. Ou Deus faz, Senhor, ou o negócio vai ficar ruim. Ou se eu desce e transforma essa situação, vai ser vergonhoso, vai ser humilhante. O que está faltando hoje, irmãos, e muitos irmãos, é isso: é conduta, é perseverança, é ter a ação que Deus quer. Tem pessoas que o diabo está humilhando, que o diabo está maltratando, que o diabo está se levantando, e Deus está só esperando você se levantar como servo e como servo. Você clamar, você gritar, porque uma coisa é certa: a tua obra diante do Senhor não é esquecida. Ele está vendo a tua obra, Ele sabe de fidelidade, Ele conhece o teu deitar e o teu levantar, Ele sabe quem você é na presença do Senhor. Mas você conhece o Deus que você serve? A pergunta é: você conhece o Deus que você serve? Aleluia!
Porque quando nós conhecemos, nós não nos prostramos não, irmãos. Nós damos uma resposta ao diabo, é como? É gritando? É gritando com o vizinho? É falando no Facebook? É no Instagram? Como é que nós damos resposta a Satanás? É buscando aquele que pode fazer por mim e por ti, que pode mudar esse cativeiro, lançar por terra essa afronta do diabo. Aleluia! Glória! Lançar por terra essa tramóia de inimigos, de homens que se levantaram contra você. Tem pessoas aqui, irmãos, que o diabo levantou para afrontar dentro do lar, para afrontar no serviço, na vizinhança. Mas nessa noite Deus manda te dizer que toda a afronta do diabo está lançando por terra nesta noite. De que a vitória? Diga a vitória do povo de Deus. Vitória do povo de Deus. Diga se a vitória é minha. Vitória é minha. Escuta. A Bíblia diz que quando o rei Assuero, sem sono, tudo isso aqui é obra do Senhor, irmãos. Deus vai te honrar. Deus ele incomoda o ímpio. Deus vai te honrar. Deus ele faz com que aquele que é teu inimigo, se levanta contra o teu inimigo, ele te honrar. A Bíblia diz que quando Amã fez a forca, quis enforcar, foi lá para dar o decreto e pedir a cabeça de Amã. Quem se levantou primeiro, que já estava à frente, o próprio Deus já estava à frente. Vou repetir novamente: você conhece o Deus que você serve? E por que estás temendo? Por que estás temendo? Olha para cá. Por que está temendo essa afronta do diabo? Por que está temendo essa afronta do inimigo? E por que não se coloca como servo do Senhor? Vai clamar, vai orar, vai jejuar, vai clamar. Vai buscar quem pode realmente dar a vitória. Não para a glória do teu nome, mas para a glória do nome dele. Depois Deus levantou Estevão para a glória do nome dele. Deus levantou Mardoqueu, depois honrou Mardoqueu, botou ele abaixo do rei. Foi para a glória dele. Deus honrou o seu povo para a glória dele. Deus não honra ninguém para a glória do homem. Deus honra para a glória dele. Aleluia! Sua glória! Aleluia. E tem uma coisa. Quando a gente se levantou como inimigo dos judeus, foi pedir a cabeça para enforcar quem Mardoqueu, mas Deus se levantou à frente. Deus estava na frente, Deus já sabia o que fazer. Deus suscitou os planos dele. Que aquele que foi pedir Mardoqueu para ser enforcado, ele levou Mardoqueu aonde? Pela rua da cidade. E começou a proclamar e dizer: aqui está o homem de cuja honra Deus, o rei se agrada. Para ele começou a olhar a honra de Mardoqueu. Ele levou o princípio da honra na vida de Mardoqueu. O princípio que estava dando, mostrando Mardoqueu. O clamor não ficou em vão. A obra que ele fez não ficou em vão. O homem não enxergou, mas Deus olhou nos céus e viu o que ele fez. Eu quero falar nessa noite: o homem não enxerga você, não olha para a tua obra, mas Deus sabe a tua fidelidade. Ele te conhece, ele sabe quem é você. Oh glória, escuta o que eu vou falar nessa noite. A honra de Deus vai se manifestar na tua vida. O princípio da honra vai se manifestar. Você vai para cá, você vai contemplar com os olhos o que Deus vai fazer na tua vida. E Mardoqueu contemplou, começou a ver o princípio da honra de Deus sobre a vida de Mardoqueu, o que viria após, sobre o povo de Deus. Ele foi levado a cavalo. É como Deus já estivesse mostrando para aquele que quis enforcar e mostrando para os seus servos. Aquele que quis enforcar, fazendo aquilo contigo, apregoando, te dando honra diante do povo. Já te mostrando para quê? Para quando eu te honrar, vão saber que tu és meu servo. Vão saber o Deus que tu serves, vão saber. E vão também glorificar e entender uma coisa: tudo que Deus faz, irmão, Deus faz é para a glória do nome dele, irmão. Ele não faz nada para que o homem se exalte, para que o homem se ache maior do que Deus. Engana-se o homem. Nós somos pó, somos barros. Somos nós que temos que nos humilhar aos pés de Deus, clamar, pedir misericórdia para com ele. E tem uma coisa que Mardoqueu se levantou, se humilhou, jejuou, clamou. Esther se levantou em jejum para quê? Para quebrar as cadeias do diabo, para romper as cadeias de Satanás. Deus quer a atitude da igreja. Aleluia. Escuta uma coisa: o jejum de Esther foi com um propósito. Foi para que cadeias do diabo fossem quebradas, rompidas, para que tivesse acesso ao rei e ali interceder pelo povo.
Quando ele intercedesse pelo povo, ali Deus já estava com ela. Para honrar quem? O povo, os judeus que estavam ali na província de Suzã. Para que o povo fosse mais massacrado. Para que o povo não fosse olhar para cá. Porque a Bíblia disse que um decreto para matar todo mundo. Crianças, jovens, velhos, todo mundo. E roubar, tomar o despojo de seus bens. Mas só que Deus, irmãos, o Deus que nos chamou, que nos escolheu lá de fora, que estava no mundo, servindo a Baal, sendo escravo do diabo, nos escolheu a dedo. Por mais que a pessoa olhe para você e diz: eu não creio que tu és crente, não precisa de crer, o importante é você acreditar no Deus que você serve. Se manter fiel ao Senhor. Olha para cá, Deus te chamou, irmãos, para você estar. Vou falar. Deus te chamou, varão e varoa, glória. Para você estar justificando ao homem se tu és ou não és servo de Deus. Quem foi que disse isso? Deus te chamou para você obedecer a sua palavra, andar em comunhão com Ele. Ele que faz isso. Ele faz questão de te mostrar quem tu és na presença do Senhor. Olha para dentro do texto. Deus mostrou para o rei Assuero, mostrou para Ramã e todos aqueles que se levantaram contra o povo, que é Ele que exalta, que é Ele que faz questão de honrar o povo. Quantas pessoas no nosso meio, irmãos, estão perdendo tempo justificando a homens? Não são servos de Deus. Deus não te chamou para isso, não. Se coloque na posição, fique na posição que Deus te colocou. Tem uma coisa, quando você fica na posição que Deus te colocou, Deus te honra. Onde você está, Deus te colocou, sendo fiel a Ele, Ele vai te mostrar quem tu és na presença dEle. Aqueles que hoje te veem, não do nada por você, Deus vai abrir os olhos e vai dizer: Ele é um servo, ela é uma serva. Tem uma coisa para dizer de Deus: é honrar o seu povo, é honrar a sua igreja. Escuta. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Escuta só, irmãos. Aqui foi o princípio que Deus estava mostrando para Mardoqueu, o princípio do quê? Da honra que viria sobre o povo judeu. Começou nele, através dele, para quem? Para humilhar aquele que se levantou como inimigo. Pela boca dele, da sua esposa, aqueles seus sábios que disse para ele um conselho para fazer a forca e enforcar Mardoqueu. Pela boca deles, eles começam a afirmar e dizendo para ele, quando ele veio se sentindo humilhado, contou tudo para sua esposa Zeres, para aqueles seus sábios, amigos que estavam juntamente na casa. E pela boca daqueles que ele ouviu, dando um conselho para levantar uma forca, ele ouviu da boca deles: se Mardoqueu, e que já começaste a cair, que é da semente dos judeus, não prevalecerás. Eita, aqui eu aplico na igreja. Aqueles que olham para você e te condenam, glória, não crê em você, aleluia, que fala de você, aleluia. Olha para cá, essa mesma boca que te condena, essa boca que vai bem te dizer, Glória a Deus. que vai afirmar que você é um servo, uma serva de Deus. Glória a Deus. Vai se arrepender e vai dizer: ela é a serva do Senhor. Aleluia. Ela vai se arrepender, vai glorificar a Deus. Glória a Deus. Essas mesmas pessoas que se levantam e não creem que você é um servo, que te caluniia, que te aponta o dedo, que quer ver o teu mal, essa mesma boca vai dizer: serve a Deus, vão se arrepender, vão se converter a Cristo Jesus. Aleluia. Eita, irmãos, me perdoe se vocês pensarem que Deus ia matar muitos, vai converter, oh glória. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque tem crente que é que mate logo, né, irmãos? Nós não, nós pedimos misericórdia. Queremos que eles também estejam na presença do Senhor, se alegrando, glorificando a Deus. Mas a mensagem essa noite é para mim e para ti. A minha e tua obra, Deus tem contemplado. Por mais que pessoas não acreditem em você, por mais que você está, Deus te colocou, pessoas não dão crédito a você, pessoas não confiam em você, pessoas não veem você com bons olhos, pessoas não veem o que você faz, vê, mas não são agradecidas, vê, mas não faz caso disso. Deus manda dizer nessa noite que a tua obra diante dele está sendo vista. Aleluia. Aleluia. Assim como Deus honrou o povo dele, principiou a bênção, Deus vai começar a principiar a bênção na tua vida. Aleluia.
Você vai contemplar com teus olhos o que tem clamado e tem pedido ao Senhor. Ele vai te mostrar o que está fazendo na tua vida, através da tua vida. Pessoas vão se converter a Cristo Jesus. Pessoas serão alcançadas através da tua vida. A honra de Deus vai chegar assim na tua vida, na tua casa, no teu lar, no meio dos teus. Porque você é servo de Deus, você foi escolhido foi pelo Senhor. Quem te escolheu não foi o homem, foi Deus. E aquele que ele escolhe, irmãos, ele tem um prazer de honrar. Ele tem um prazer, irmãos, de justificar e dizer: meu servo e minha serva. Aleluia. Eita, vou falar, Jesus. Tem pessoas enfrentando lutas, irmãos, dentro do lar. Pessoas se levantando. Pessoas caluniando. Pessoas querendo mal. Mas Deus manda dizer: tua obra eu tenho visto. As tuas orações eu tenho visto. O teu choro eu tenho observado. A tua fidelidade à minha palavra eu tenho visto. E não fica em vão diante de Deus. Deus vai te honrar. Aonde você está?